Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o assunto ectoplasma, mais especificamente o livro do professor Dr. Mattia Tubino, Saúde e Ectoplasma. É este bonitinho aqui, ó, que coisa mais linda. Hoje nós ainda estamos na parte conceitual, né, do livro, que vem falar assim: o ectoplasma se esgota no ser humano? Será que a gente tem uma quantidade X de ectoplasma e de repente vai sumir e vai acabar e a gente vai ficar sem ectoplasma? Vamos entender, vamos sem demora para o estudo de hoje. No Livro dos Espíritos, na parte que trata do fluido vital, das questões 64 a 70, encontramos, ao final, o seguinte: a quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. Em face a essa afirmação, uma leitura descuidada que se fechasse na primeira frase poderia dar a entender que nascemos com uma quantidade determinada de ectoplasma. Em outras palavras, encheríamos o tanque como fazemos com um carro, utilizando combustível durante a vida. Assim que este fluido se esgotasse, ocorreria a morte. Lendo, porém, com mais cuidado, verificamos que, para Kardec, o ectoplasma é absorvido e renovado durante toda a vida carnal. Como digo em outras partes do presente livro, absorvemos e eliminamos ectoplasma continuamente. A absorção se dá a partir da água, do ar e dos alimentos, podendo, inclusive, haver transferência de uma pessoa para outra segundo processos variados. Vejamos o que está logo em seguida, na obra de Kardec acima referida e que indica exatamente a mesma direção do que foi dito nestas últimas linhas. Deixa eu dar uma pausa aqui. Então, não, o fluido vital, né, o ectoplasma não se esgota, não é um reservatório que a gente enche e depois não tem mais. Então é uma troca incessante. Vamos ver mais o que Kardec nos traz. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que o tenha de menos e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Podemos concluir, então, que o fluido vital, ou ectoplasma, não se esgota como se estivesse contido num reservatório, mas que é renovado ao longo da vida. O que acontece com o fenômeno de absorção e eliminação de ectoplasma, no decorrer dos anos, é que a dinamicidade do processo diminui, coisa que deve estar relacionada com comandos mentais por nós mesmos emitidos, segundo o nosso programa reencarnatório. Então a gente troca entre os seres vivos, né? Inclusive pela alimentação, especialmente pela alimentação, mas conforme vai passando os anos, a gente vai ficando mais limitado, né? Assim como também a gente absorve menos os alimentos e o corpo vai envelhecendo, um processo natural. Lembra? Sempre processo natural. Dentro desse raciocínio, o processo do ectoplasma em crianças seria mais dinâmico do que em adultos. Podemos imaginar que nos primeiros anos de vida, mais absorvemos do que eliminamos ectoplasma, embora a renovação deste fluido com consequente eliminação ocorra também nessa fase, por ser sempre necessária. Numa fase posterior, logo no fim da adolescência, a absorção e a eliminação ficariam no estado de equilíbrio. Após certa idade, a renovação ficaria pouco a pouco diminuída até que, ao final, pelo esgotamento do processo dinâmico do ectoplasma, sobreviria o desencarne. Este processo pode ser abreviado pelo surgimento de doenças que nós mesmos criamos ao prejudicar o equilíbrio vital, afetando o nosso organismo e assim podendo provocar o desencarne prematuro. É importante deixar bem claro que, embora digamos ectoplasma, este fluido de fato apresenta grande variedade constitucional e exerce no nosso organismo uma multitude de funções. Ainda se apresenta em vários níveis de atividade ou função. E aí a gente vai estudar sobre isso para efeito de raciocínio. O professor divide em 4 tipos de ectoplasma. Então, dependendo da nossa idade, a gente absorve mais, guarda menos, equilibra ou
absorve pouco, guarda menos, guarda mais, enfim, depende sempre do nosso ciclo de vida, né? Então, dividindo em 4 tipos de ectoplasma. Vamos começar aqui do primeiro. Vai lá, Zezinho. Ectoplasma em fase de eliminação, que, em parte, se distribui pelo nosso corpo, portanto está posicionado internamente e, em parte, constitui uma espécie de esfera ao nosso redor, que chamaremos de esfera ectoplásmica. Este tipo é, a meu ver, talvez o principal responsável pelos sintomas narrados no livro Um Fluido Vital chamado ectoplasma, quando está acumulado. Retirando tal acúmulo segundo procedimentos desenvolvidos em nosso grupo de atividades espíritas, os sintomas desaparecem, a não ser que o indivíduo volte a acumulá-lo. Algumas vezes o novo acúmulo volta a acontecer com muita rapidez, se a pessoa não interromper a causa emocional que o provoca. Não é descartada, aqui, a possibilidade de os outros tipos de ectoplasma estarem relacionados com efeitos patológicos. Cada qual, em sua esfera de ação, pode, se mal administrado pelo indivíduo, gerar sintomas, doenças e problemas estruturais no organismo. Então, dessa primeiro é o ectoplasma em fase de eliminação, que é aqui realmente o estudo que a gente fez, né? Até as formas de se eliminar do primeiro livro vem tratar. O segundo, ectoplasma estrutural, que responde pela estrutura material do nosso corpo, estando ligado ao duplo etéreo e ao corpo físico. O tipo estrutural responde pela estrutura do corpo como um todo, indo desde as unidades atômicas e moleculares até a estrutura dos tecidos. Ele é continuamente renovado no ciclo de absorção e de eliminação. Então, o ectoplasma que responde aí pela estruturação, né, do nosso corpo físico e ligado ao duplo etéreo e também ao nosso perispírito. Terceiro tipo, ectoplasma de vitalização, que responde pela coordenação da estrutura, permitindo a vitalização do corpo físico. De certo modo, poderíamos considerar este tipo como uma subdivisão do ectoplasma estrutural. Este ectoplasma, num estado próximo ao estrutural, transmite ao corpo físico os movimentos segundo o comando mental do espírito. Ele estaria vinculado principalmente ao sistema nervoso. Então seria uma subdivisão aí do ectoplasma estrutural, né? Então, e agora o quarto tipo, ectoplasma em fase de retenção pelo organismo, impregnado no nosso corpo, após ser ingerido. É o ectoplasma que está assumindo a função de estrutural ou de vitalização em substituição ao que está sendo eliminado. Não se pode esquecer que, apesar da divisão feita para fins de entendimento, todos esses tipos estão, certamente, em constante interação. Eles poderiam ser subdivididos, mas isto não traria no momento nenhuma contribuição adicional. Por enquanto, julgo que nos é suficiente a classificação apresentada para que possamos entender vários aspectos do que está neste livro a respeito do ectoplasma e a sua relação com a vida e a saúde. Então, esse quarto é um ectoplasma em fase de preenchendo o ectoplasma que a gente está perdendo, né? Nenhuma novidade. Bom, o que nos responde no encontro de hoje que o nosso ectoplasma, como qualquer coisa que a gente se alimenta, né? A gente absorve e elimina o tempo todo, seja de que forma for, né? Então que fique muito claro que não é um depósito que a gente tem, que vai gastar e acabou o ectoplasma, morre. Não, não é por isso, porque a gente está o tempo todo retroalimentando esse sistema, como é na vida física, né? Só o corpo vai perdendo a capacidade de processar melhor e vai desenvolvendo doenças até que, por fim, uma hora a gente tem que desencarnar, não tem jeito, né? E isso acontece. Beleza? No próximo encontro nós vamos falar sobre, continuando ainda, como o ectoplasma se forma no corpo físico. Sua presença é sempre um grande presente. Eu te espero. Até lá. Tchau.